Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula hoje sobre equações algébricas, a definição, quais são as suas raízes, como calcular as raízes das equações algébricas e alguns teoremas envolvendo essas equações. Vamos lá. O que é uma equação algébrica, então, ou uma equação polinomial? É uma equação do tipo ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1 e assim vai até chegar no termo independente a zero. Exemplo, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5, x à quarta mais x ao cubo menos x menos 1, são exemplos de equações algébricas. Lembrando que os coeficientes AN menos 1 até chegar no A0 agora são números que pertencem aos números complexos. Aqui eu dei dois exemplos de equações com todos os coeficientes reais. E agora eu vou colocar um exemplo aqui, que poderia ter uma equação assim, 3x à quarta mais ix ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3 igual a zero. É uma equação algébrica. No caso aqui ela tem coeficientes reais e coeficientes complexos, ou seja, todos os coeficientes são números complexos. Então a gente tem que ficar esperto agora nesse sentido assim. Tá? E como que eu faço para encontrar as raízes, quais são as raízes de uma equação algébrica? Bom, nós já aprendemos a calcular raízes de equações do primeiro e do segundo grau, que são equações algébricas agora que nós vamos considerar ela para todos os números complexos das suas soluções, que é coisa que vai aumentar o nível de solução dela. Aquela equação de segundo grau, quando o delta estava negativo, que não tinha raízes, agora ela possui raízes, só que são raízes complexas. Vamos ver isso. Veja bem, para falar de raízes de uma equação, não posso deixar de falar do teorema fundamental da álgebra, que diz o que o teorema fundamental da álgebra? Toda equação algébrica de grau n, com n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Então, toda equação algébrica ela vai admitir no mínimo uma raiz complexa e no máximo, um complemento do teorema fundamental da álgebra, no máximo uma equação algébrica de grau n admite n raízes complexas, não necessariamente distintas. Eu posso ter uma raiz que ela equivale, que ela será raiz mais de uma vez, então a gente fala que ela tem uma multiplicidade. A gente vai estudar isso daí, mas lembra sempre, toda equação algébrica admite no mínimo uma raiz complexa e no máximo n raízes não necessariamente distintas. Para encontrar as raízes de uma equação algébrica não é tão simples assim, porque você sabe resolver uma equação do primeiro grau, que é só isolar a variável x em questão, e a equação do segundo grau você tem uma fórmula resolutiva para resolver ela. Mas e uma do terceiro, do quarto, do quinto grau, como que a gente faz para resolver? Tem fórmula? No terceiro grau até tem fórmula, só que não é viável. Então o ideal é o que? Ou você fatorar essas equações através de encontrando uma de suas raízes, para que você sempre caia em uma do primeiro e uma do segundo grau. E aí você tem os argumentos para resolver ela. Como que a gente faz para fatorar a equação? Primeiro eu teria que encontrar alguma raiz dela. Então eu faço uma pesquisa das raízes. Para isso a gente tem alguns teoremas. Por exemplo, se eu tenho uma equação algébrica, teorema das raízes complexas. Se o número complexo a mais bi é a raiz do polinômio p de x, desde que esse polinômio tenha coeficientes reais, então o conjugado do número complexo z, que é a menos bi, também será a raiz do polinômio p de x. Ou seja, se uma das raízes é 2 mais i, e aquela equação algébrica, todos os coeficientes dela são números reais, nós podemos afirmar que 2 menos i também é raiz dessa equação. Ou seja, a partir de agora, se você tem uma raiz complexa e os coeficientes são reais, você tem na realidade duas raízes já do polinômio.
teorema das raízes complexas de um polinômio p de x, só que lembrando que só vale se ele tem coeficientes reais. Ó. E raízes racionais de um polinômio. Vimos para raízes complexas e tem o teorema das raízes racionais. Coloquei ele aqui só bem resumido, só para mim explicar para vocês. Se você tem um polinômio ou uma equação algébrica de coeficientes, quem é coeficiente mesmo? O número que vai multiplicando a variável. Se os coeficientes são números inteiros, e você sabe que o número racional P sobre Q é raiz, como número racional P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros não nulos. Então, se você sabe que P sobre Q é uma raiz racional do polinômio, no caso em questão de coeficientes inteiros, com certeza, para ela ser raiz, P será um dos divisores do coeficiente independente e Q será um dos divisores do coeficiente dominante do termo de maior grau. Sempre. Como assim isso, Ronaldo? Imagina o seguinte, que você tem essa equação aqui, ó. 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Todos os coeficientes dela são números inteiros. O coeficiente dominante é o 2, o coeficiente independente é o menos 1. Então a gente considera 1 porque eu vou pegar os divisores inteiros dele. Então quem são os divisores de 2? Do coeficiente dominante, os divisores de 2, ele é o número primo, é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Quem são os divisores de 1? Os divisores de 1 é mais ou menos 1. Então, se esse polinômio aqui tiver alguma raiz racional do tipo P sobre Q, com certeza o numerador dessa raiz, que é o P, pertence ao divisor de 1. E o Q, que é o denominador, pertence ao divisor de 2. E aí você vê as possíveis raízes. Como que eu vejo as possíveis raízes? Eu monto os parezinhos. 1 sobre 1, 1 sobre menos 1. Então 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre menos 1 dá menos 1. 1 sobre 2 e 1 sobre menos 2. Então dá meio, dá menos meio. O que significa isso? Que as raízes desse polinômio são esses números aqui? Não. Significa que se ele tiver alguma raiz racional, vai ser um desses caras aqui. Aí eu substituo eles para ver. Veja, se eu substituir o 1, dá 0. Que fica 2 menos 3 menos 1. Mais 2, 1, 1 menos 1, 0. Então uma raiz é o 1. Se eu encontrei uma raiz que é o 1, basta eu aplicar o Briot-Ruffini, eu reduzo ele para uma do segundo grau e encontro as demais raízes. Se forem raízes racionais, vai ser uma dessas outras 3 aqui. Beleza? Depois a gente vai ver isso aí nos exercícios. Teorema importante esse. Quando estudamos a equação do segundo grau lá no 9º ano, nós vimos as maneiras de encontrar as raízes pela técnica da soma e do produto. Essa técnica soma e produto, na realidade, nada mais é do que se aplicar as relações de Girard. Quais são as relações de Girard? As relações de Girard são as seguintes. Bom, se uma equação é do primeiro grau, para encontrar a raiz dela, do tipo ax mais b, é só isolar menos b sobre a. Se ela é do segundo grau, ela admite até 2 raízes complexas, onde a soma das raízes é igual a menos b dividido pelo coeficiente dominante a, e o produto das raízes c sobre a. Se ela for uma equação do terceiro grau, a relação de Girard continua para do terceiro, do quarto, do quinto grau e assim por diante.
A soma das 3 raízes, que ela é do terceiro grau, admite até 3 raízes, é igual a menos b sobre a. Ó, o coeficiente dominante fica sempre dividindo. E aí vai dividindo quem? Os outros coeficientes, b, c e d. Se tiver mais coeficientes, ele vai dividindo os outros. De que maneira? Na primeira é a soma de todas as raízes. Na segunda é a soma do produto delas de duas em duas. Na terceira, a soma do produto delas de 3 em 3. Se tem mais raízes, se for uma do quarto grau, a soma do produto delas de 4 em 4 e assim por diante. Então veja bem, se é uma equação do terceiro grau, a soma das 3 raízes é igual a quem? Menos b sobre a, o mesmo processo. A soma do produto de duas em duas. De duas em duas é c sobre a. Então a soma do produto de duas em duas é c sobre a também aqui na do terceiro grau. Só que você vai ter mais produtos aqui. Você tem x1, x2, x1, x3 e x2, x3. Soma elas é igual ao valor do c dividido por a. E o produto das 3 raízes é o coeficiente independente dividido pelo a. No caso aqui ele será negativo. Ó. Por quê? Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Essa é uma do quarto grau. Vai isso daqui e o produto das 4 será e sobre a positivo. E assim por diante, sempre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E assim segue-se sucessivamente, sempre nessa ordem, sempre todos divididos pelo coeficiente dominante, pegando cada coeficiente a partir do termo de maior grau, dividindo pelo coeficiente dominante, começando com o sinal oposto, sinal normal, sinal oposto e assim vai. Essas são as relações de Girardi, muito importante saber isso daí, pessoal, tá? Bastante importante. Isso daí é muito utilizado na resolução de várias equações algébricas. Vamos agora ver alguns exercícios onde a gente utiliza a teoria que foi mostrada para vocês aqui. Vocês devem ter acabado de fazer a leitura do exercício que veio aí, que é o seguinte. Se a função complexa p de x igual a 2x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 14x menos 5, uma função do terceiro grau, sabendo que 2 mais i é raiz da função, 2 mais i é raiz, o intervalo i de números reais que faz p de x menor que zero para todo x pertencente ao intervalo i eu quero saber qual é o intervalo que torna p de x menor que zero. Ou seja, eu quero resolver essa inequação aqui quando ela é menor que zero. Para resolver uma inequação eu tenho que encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, como eu tenho uma raiz complexa, eu vejo se dá para aplicar o teorema das raízes complexas aqui. Todos os coeficientes são números reais? Sim, todos os coeficientes são números reais. Se todos os coeficientes são números reais, se 2 mais i é raiz, então 2 menos i, que é o conjugado de 2 mais i, também será raiz. É um polinômio do terceiro grau. Um polinômio do terceiro grau tem no máximo 3 raízes. Se ele tem no máximo 3 raízes, eu já tenho 2. Falta só a terceira raiz, x3. O que eu posso aplicar aqui? Eu posso aplicar as relações de Girardi. Como eu posso aplicar as relações de Girardi? Se eu tenho 3 raízes, a soma das 3 raízes, x1 mais x2 mais x3, ó, é igual a menos b sobre a, onde o b é o menos 9 e o a é o 2. E x1 e x2 é 2 mais i e 2 menos i. Então eu jogo aqui 2 mais i, 2 menos i, mais x3 é igual a 9 sobre 2. Ó. Porque menos com menos vai ficar mais. Menos i com mais i dá 0. 2 e 2, 4 vai para o segundo membro. x3 é igual a 9 sobre 2 menos 4. 9 sobre 2 é 4,5. 4,5 menos 4,5. Então minha terceira raiz
x3 é igual a meio. Aí o que eu vou fazer? Vamos marcar isso daí no plano cartesiano. Eu só tenho uma raiz real. Como seria o gráfico dessa função? Ó. X e y. Quando x é 0, p de 0 dá o termo independente menos 5. Então dá um menos 5 aqui, ó. Quando x vale meio, vou fazer fora de escala aqui, ó. É 0. Então esse é um polinômio. E as outras duas raízes? 2 mais i, 2 menos i, são raízes complexas. Elas estão aí no plano cartesiano, porque esse plano aqui é o plano de Argand-Gauss, onde tem todos os números complexos escritos aqui. Então está passando por elas. E o menos 5 e menos 1. Eu não sei o que esse gráfico faz, mas eu sei que ele não intercepta mais o eixo x, não intercepta mais o eixo x aqui, ó. Só aqui. Ou seja, onde ele é positivo, um gráfico é positivo quando está acima do eixo x. A partir do meio ele é positivo e antes do meio ele é negativo. Eu quero onde ele é menor que zero. Menor que zero é onde ele tem um sinal negativo. Antes do meio, bolinha aberta que não tem um sinalzinho de igual, ou seja, para x menor que meio, x menor que meio dos intervalos é que vem do menos infinito aberto e para em meio aberto. Esse seria o intervalo I que satisfaz todos os valores possíveis. Resposta A do gabarito. Então veja bem a importância das relações de Girard na resolução desse exercício, que facilita muito para nós, e o teorema das raízes complexas. Utilizamos os dois aqui na pesquisa das raízes. Esse exercício aí, acredito que vocês tenham resolvido ele. É um exercício que caiu na FUVEST em 2002. Só que eu achei interessante colocar ele aqui porque ele traz algo que o ano passado caiu, uma questão desse modelo aí na SPSEGS. Que falava o quê? Falava que a soma que as raízes estão em progressão aritmética. Isso daí é um exercício clássico. As raízes do polinômio p de x, onde m é um número real, estão em progressão aritmética, determine o valor do m. Ele é um polinômio do terceiro grau. Sendo do terceiro grau, ele tem até 3 raízes. Então seria x1, x2 e x3. Só que se elas estão em progressão aritmética, eu posso considerar uma progressão aritmética assim: x2, quem é o x1? É o x2 menos a razão, e o x3, o x2 mais a razão. E aplicar a relação de Girard aqui. Por quê? Porque eu sei que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Só que aqui ficaria x2 menos r mais x2 mais x2 mais r é igual a quem é o b? Menos 3, então menos com menos. 3 sobre a que é 1. R com menos r, ó. 3x2 é igual a 3. O x2 é igual a 1. Por que eu fui procurar essa raiz? Porque eu sei que se ele é raiz, x2 igual a 1 é a raiz do polinômio. Se ele é raiz, o p de 1 é igual a 0. Então o p de 1 seria 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais m igual a 0. Isso daqui dá menos 2
mais m igual a 0, m igual a 2. Respondemos o item A. O valor do m é 2. Então, o polinômio p de x é, na realidade, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Esse é o polinômio p de x, com m valendo 2. Ele pede as raízes desse polinômio. Bom, se nós encontramos uma raiz, eu posso fatorar esse polinômio aplicando quem? Brioti e Ruffini. Como que eu posso aplicar Briot-Ruffini? Para aplicar Briot-Ruffini, você pega todos os coeficientes. Que são os coeficientes? 1 do x ao cubo, menos 3 do x ao quadrado. Não tem o termo de grau x, então é 0x, 0 e 2. E a raiz que você tem é quem? 1. Quando eu dividir por essa raiz, vai dar resto 0. Vai sobrar um polinômio de grau 2 que eu sei resolver a equação. Então, abaixo o primeiro, multiplica e soma. 1 vezes 1, 1 com menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, com 2, 0. Então, sobrou aqui x ao quadrado, menos 2x, menos 2, igual a 0. Eu vou fazer o que? Resolver essa equação. Posso resolver pela fórmula resolutiva ou tentar fazer por soma e produto. Na fórmula resolutiva, x é igual a menos b menos menos 2, 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 2, 8, positivo. 2 ao quadrado, 4, 12. Sobre 2a, sobre 2. X é igual, então, a 2, mais ou menos, raiz de 12 é 4 vezes 3, raiz de 4 é 2, dá 2 raiz de 3, sobre 2. Isso vai dar um x2 igual a 1 mais raiz de 3, e x3 igual a 1 menos raiz de 3. Ela tem 3 raízes reais, sendo uma raiz racional e 2 raízes irracionais. As raízes seriam, então, apagando aqui, teríamos como raízes, solução, 1 e 1 mais ou menos raiz de 3. É as 3 raízes desse polinômio para m igual a 2, sendo que eles estão em progressão aritmética de razão raiz de 3. É uma progressão aritmética. 1 menos raiz de 3, 1 e 1 mais raiz de 3. É uma PA de razão raiz de 3. Vocês viram esse outro exercício aí. Veja bem como sempre aparece PA e PG, é um exercício clássico. As raízes da equação do terceiro grau são todas reais, são todas raízes reais e formam uma progressão geométrica. Determine as raízes da equação, o valor de K. Bom, se formam uma progressão geométrica, eu sei que ela tem 3 raízes. x1, x2 e x3. Uma PG de 3 raízes eu posso considerar que ela é de razão K. Quem é o x2, o x1? É o x2 dividido pela razão. Quem é o x3? É o x2 vezes a razão. E aqui dá para a gente encontrar o x2. Fazendo o que? Aplicando Girard. Só que como é PG, que é produto por uma constante, a gente usa a terceira relação de Girard, que é o produto das raízes
x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre A, onde d é o termo independente, 64. Então x1 é x2 sobre q vezes x2 vezes x2 vezes q é igual a menos 64 dividido por A, que é 1. Então eu tenho que x2 ao cubo, que aqui simplifica, ó, é igual a 64. Que número elevado ao cubo dá 64? 4. 4 ao cubo, 64. Portanto, uma raiz é 4. Ele quer as raízes e o valor de K. Bom, como eu encontrei o valor de uma das raízes, eu vou substituir aqui, eu encontro o valor de K. Ó. Por que eu encontro o valor de K? Porque se eu substituir a raiz, ela tem que satisfazer a equação igual a zero. Então aqui, para encontrar o valor do K, a gente faz 4 ao cubo menos 14 vezes 4 ao quadrado mais 4K menos 64 igual a zero. 4 ao cubo, 64, menos 64, 4K é igual a menos 14 vezes 16, vai para o segundo menos, 14 vezes 16. O 4 passa dividindo. Poderia ter multiplicado aqui já? Lógico que poderia, é que eu sou preguiçoso, eu deixo para multiplicar no final, aí eu vejo que 4 com 16 dá 4, ó. Na verdade não era uma preguiça, que eu sabia que ia conseguir resolver ela ali no final sem precisar fazer aquela multiplicação, eu ganhei um tempo. A gente pode retardar a multiplicação para ver se você pode ganhar tempo nela lá na frente. Às vezes você faz uma multiplicação que não tinha necessidade. Aí 4 vezes 14, 56. Ó. O valor do K é 56. Se o K é 56 e uma raiz é 4, para encontrar as outras raízes, vou fazer o quê? Vou pegar aqui, a equação é x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 56x menos 64 igual a zero. Vou aplicar Briot-Rufino. Aplicando Briot-Rufino, eu tenho coeficiente 1, coeficiente menos 14, coeficiente 56, coeficiente menos 64. Abaixo 1, a raiz que eu tenho é o 4 que eu havia encontrado. Aí 1 vezes 4, 4 para menos 14, menos 10. Menos 10 vezes 4, menos 40 para 56, 16. 16 vezes 4, 64, menos 64, 0. Se é uma raiz, aqui sempre tem que dar 0. Aí sobrou quem? 1x ao quadrado menos 10x mais 16 igual a 0. Dá 1x2, 1x3 e 1x1, que é que falta encontrar, que seria quem? A soma dá 10 e o produto dá 16, 2 e 8. Aí eu teria as raízes, 2, 4 e 8. O valor do K é igual a 56. Não tem problema. Dá para tentar deixar as raízes de outra forma? Até dá. Mas eu acho melhor fazer assim. Beleza? Olhem para esse exercício super interessante. Os coeficientes A, B e C do polinômio P de x são números reais, então são coeficientes reais. Nós sabemos que menos 1 e 1 mais alfa i são raízes da equação P de x igual a 0, então são raízes do polinômio P, e que o resto da divisão de P de x por x menos 1 é 8, determine o valor de alfa. Eu tenho o valor de alfa.
E o quociente, item B, quociente que é de x quando dividido por x mais 1. Não é x menos 1 não. Que é o quociente quando dividido por x mais 1. Como que eu vou fazer para encontrar o valor do alfa? Bom, primeiro eu sei o quê? Que esse polinômio tem coeficientes reais. Se ele tem coeficientes reais, nós podemos utilizar o teorema das raízes complexas. Como ele fala que alfa é um número maior que zero, então aqui ó, é uma raiz complexa 1 mais alfa i. Então, nós podemos afirmar que 1 menos alfa i também é raiz. Se ele é do terceiro grau, nós temos as três raízes. Se eu tenho as três raízes, se eu somar elas, menos 1 mais alfa i, mais 1 menos alfa i, isso é igual a menos b sobre a. No caso aqui o b vale a e o a vale 1, então dá menos a. Esse cara aqui com esse dá zero, ó. Menos 1 com 1 dá 0, sobra menos a igual a 1, a igual a menos 1. Encontramos o valor do a igual a menos 1. Falta encontrar o valor do b e o valor do c. Bom, eu sei que p de x, quando dividido por x menos 1, é igual a 8. E podemos usar o teorema do resto aqui. Quando um polinômio é dividido por um polinômio de grau 1, se eu pego a raiz do polinômio de grau 1, que no caso aqui é x igual a 1, e eu faço o p de 1, com certeza o p de 1 vai ter que ser igual a 8. Ó, teorema do resto da divisão de um polinômio por um polinômio de grau 1. Então eu tenho essa situação aí. Beleza? Vamos resolver então. Resolvendo, o que a gente vai fazer? Vai fazer o p de 1 aqui, ó. O p de 1 é, tirar isso aqui, p de 1 é igual 1 ao cubo 1, 1 ao quadrado 1, 1 vezes b, 1b, então fica 1 mais a mais b mais c. Mas eu sei que o p de 1 vale 8 pelo teorema do resto. Então aqui eu sei que o a vale menos 1, então 1 menos 1 mais b mais c é igual a 8. Isso vai me dar o quê? Que b mais c é 8. Guardo isso aqui. O que eu uso agora? Agora eu uso a raiz menos 1. Se eu jogar o menos 1 aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então faço o p de menos 1. P de menos 1 é igual a menos 1 ao cubo menos 1, menos 1 ao quadrado vezes a, só que o a vale menos 1, menos b mais c. Substituindo menos 1, vou cair nisso. Isso é igual a 0. Então, menos b mais c é igual a 2. Então, tenho a equação 1, tenho a equação 2. Se eu faço o quê? Se eu pego 1 e somo com 2, olha o que acontece. B com menos b é 0. C mais c, 2c. É igual a 8 mais 2, 10. Isso me dá um c igual a 5. Então eu já tenho o valor do a e tenho o valor do c. Dá para encontrar o valor do b? Dá. B mais 5 dá 8. Então b mais 5 é igual a 8. B é igual a 3. Achei o a, o b e o c. Só que eu quero encontrar o valor do alfa. Tem duas maneiras para a gente resolver o valor do alfa. Substituir aqui e encontrar as raízes, ou jogar no produto das raízes, que é igual ao valor do menos c, que é menos 5. Vamos ver como a gente faria isso. Veja bem então. Eu sei que o meu polinômio p de x
Ele ficou assim, ó, x ao cubo, o a é menos 1 menos x ao quadrado, o b é 3 mais 3x e o c é 5 mais 5. Ó. Para encontrar o valor do alfa, você pode fazer o quê? O produto das raízes, x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre a, onde o d é o 5 e o a é o 1 aqui, ó. Vou colocar um a diferente aqui. Aí o produto das raízes, uma raiz era menos 1 vezes outra raiz é 1 mais alfa i, e outra raiz é 1 menos alfa i. Isso é igual a menos 5, que é menos d sobre a, menos 5. Menos 1 com menos 5 multiplica, vai ficar 5 positivo. Faz aqui o produto da soma pela diferença de dois termos, isso dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Mas aqui fica alfa ao quadrado, i ao quadrado vale menos 1, vai ficar mais alfa ao quadrado, é igual a 5. Ó. Então alfa ao quadrado é igual a 2, ou alfa ao quadrado é igual a 4, que dá um alfa igual a 2. Mas pode ser menos 2, professor? Pode, mas ele disse no início do exercício que o alfa era maior que 0. Então a gente considera apenas o 2. Então tem o alfa que é 2. Tenho a raiz. Agora eu quero encontrar o quociente. Então item A. O alfa é 2. Eu quero encontrar no item B o quociente da divisão de P de x por x mais 1. P de x dividido por x mais 1. Você pode aplicar Briot-Ruffin, tem outras maneiras de fazer aqui, porque o menos 1 é uma das raízes, o resto dá 0, mas eu posso pegar aqui, fazer por Briot-Ruffin, a gente reforçar essa técnica, eu tenho 1 menos 1, 3 e 5. 1 menos 1, 3 e 5. A raiz de x mais 1 é menos 1. Abaixo 1, menos 1, menos 1, com menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Com 5, 0. Sobrou quem aqui? Sobrou aqui o quociente, que de x é igual a 1x ao quadrado, menos 2x, mais 5. Tenho o meu quociente. Tenho meu alfa igual a 2, que é o que pediu o exercício. Veja bem, qualquer coisa você pausa o vídeo, volta para você reanalisar esse exercício aí. Ele fala de raízes complexas, a gente utilizou o teorema, relação de Girardi, a gente usou a relação de Girardi, tá? Caiu num sisteminha simples lá e teorema do resto. Tudo em um único exercício, deu para revisar bastantes assuntos aqui. Vem caindo nos últimos concursos da SPSEX, principalmente, sempre questões de polinômios e equações algébricas. Número complexo não caiu o ano passado. Eu apostaria que esse ano tem uma tendência de aparecer alguma questão com números complexos, talvez até envolvendo equações algébricas. Tá? Em geometria analítica, vem numa forte corrente aí nos últimos anos também aparecendo bastante. E funções que caem em todos os concursos, muitas questões sobre funções, geometria plana e geometria espacial. Eu acho que é o grande forte disso daí, junto com a trigonometria. A minha dica para quem vai fazer o concurso aí é focar nas funções, revisar todas as funções aí que a gente vem revisando nas outras aulas. Dá uma boa estudada em geometria analítica, que a gente viu esse ano, em polinômios e equações algébricas. A parte de geometria espacial, geometria plana é fundamental. E trigonometria também vem numa corrente bem forte nos últimos anos, caindo bastante. Matriz e determinante tem aparecido pouco.
Sequências numéricas, pouco, geralmente vem envolvido com outras questões. E era isso daí. Análise combinatória, uma ou no máximo 2 questões, geralmente vem caindo uma. A minha dica para vocês é focar em funções, trigonometria, geometria, essa parte de polinômios e geometria analítica. Principalmente geometria analítica, revisar aquela parte das cônicas lá. Beleza? Boa sorte aí para vocês. Obrigado pelo comparecimento aqui no vídeo. Espero que tenha ajudado a todos.